Aê! Tudo bem? Tudo. Para mim não tá, viu? Tá aquela imagem travada, mas vamos lá. Mas eu tô te ouvindo perfeitamente. Mas você tá me vendo? Tô te vendo. Você tá me vendo? Eu te vejo. Vamos começar? Eu Vamos. tava fazendo. Ah, sua imagem é ok, legal. Eu tava fazendo uma introdução explicando que o Mataquim é um app de comunicação alternativa que possibilita as crianças de transmitirem seus desejos, sentimentos e necessidades através dele, clicando na figura, né? A gente fez o app foi feito por mim, o Wagner, que é meu marido, e o Adriano, meu cunhado. Nós temos o Gabriel, ele é nosso filho, hoje ele está com 11 anos e ele foi diagnosticado com autismo aos 2 anos de idade. E eu falo que você acompanha ele, eu nem sei dizer desde quando, eu falo que é desde sempre. Ai, ai. E que você e a Dani são os nossos anjos da guarda, né? E eu sou suspeita para falar do trabalho de vocês, sou suspeita para falar de você. E eu vou deixar que você se apresente. E o tema de hoje é a apraxia da fala. Certo, muito obrigada, Grazi, Wagner, pelo convite, pela confiança de sempre, pela parceria aí Né? dos anos. A gente que agradece, imagina. A gente que agradece você topar e é isso. Eu não preciso nem falar não preciso nem falar do carinho que a gente tem por você, né, minha amiga? Obrigada. Então, somos amigas, né? Antes, né? A gente se conhece. Antes disso tudo, né? E aí continuamos aí com outras parcerias, né? Fora a super amizade de faz tempo. Então, eu sou fonoaudióloga, sou formada desde 2005. Meu interesse pela fonoaudiologia foi pelo tema autismo, então desde a faculdade. Se eu sair aí do foco da tela, você vai me falando, porque eu não tô me vendo, tá? Não, mas tá ótimo. Você tá centrada na imagem, tá perfeito. Então, eu fui seguindo o tema do autismo, sempre fui buscando especialização para sempre atender melhor, então, fora da faculdade também. E dentro do autismo, comecei a ver assim, as dificuldades da fala, então, putz, por que não fala? Ou o que eu poderia fazer para essa fala vir mais fácil? E aí, uma das coisas é a apraxia da fala, ou a gente tentar outros transtornos motores da fala. E hoje está muito mais disponível para a gente os estudos para a gente atender melhor um transtorno motor da fala, que é a apraxia da fala. Então, daí, fui fazer a formação pronto, né? Na verdade, eu fiz o curso 1, 2, e aí eu entender um pouco melhor como que eu posso ajudar no planejamento e na programação da fala dessas minhas crianças, tá? Com diagnóstico de autismo. É só com autismo? Não. Então, a apraxia da fala da infância é um distúrbio neurológico da fala da infância. Então, assim, se aparecer só depois, quando é adolescente ou adulto, a gente não pensaria em apraxia da fala da infância, ok? Hoje, a ASHA, que é a Associação de Fono Americana, ela fala para a gente usar o nome apraxia de fala da infância, em inglês é o CAS, que é o Childhood Apraxia Speech, e o AFI, que é a apraxia de fala da infância, para a gente aqui no português, né? Então, quando vocês forem pesquisar o tema em inglês, aí seria o CAS, tá? Que aparece bastante nos artigos. Então, esse distúrbio neurológico, o que traz para a gente? Traz o prejuízo, né, para as crianças no planejamento e na programação das sequências dos movimentos da fala. Então, é uma criança que a gente vê que ela está tentando falar, ela tem a intenção, sendo que não sai. Essa é a criança. Então, eu pensando numa criança com diagnóstico de autismo. Então, toda criança com o diagnóstico de autismo que não fala, tem apraxia de fala da infância? Não. Muitas crianças têm a intenção de falar. E quando chega essa criança para mim que não fala com o diagnóstico de autismo, eu vou trabalhar o quê? Eu quero trabalhar essa intenção para ele mais coisas que ele falar, vai ser mais rápido, ele vai ser compreendido
conseguir ter a comunicação, o sucesso da comunicação se ele falar. E aí, quando a criança começa a ter intenção, e aí eu posso poderia ser uma apraxia de fala da infância muito, muito, muito grave, a ponto que a criança nem produza nenhum som? Poderia. E aí a gente vai fazendo, e a gente vai buscando oportunidades, eu vou criando oportunidades para aumentar essas vocalizações da minha criança para eu conseguir chegar no momento de conseguir pensar se é de fala mesmo, ou se é mais a intenção que eu preciso trabalhar. Então, será que essa minha criança está conseguindo coisas sem precisar falar, ou sem precisar fazer gestos? Tem criança que só dela chorar, ela já ganha as coisas. Então, a gente precisa mexer muito no ambiente, orientar muitos pais, a gente fazer uma terapia bem intensiva, para a gente conseguir chegar no momento que essa minha criança tem a imitação, né, da fala, um ecoico, e intenção de falar para eu pensar na praxia. Tá? Eu falo bastante do autismo porque acaba sendo a área da minha especialização. Eu só esqueci de falar um detalhe. Você diagnosticou o Gabriel com apraxia da fala, né? Então, eu só esqueci de comentar esse mero detalhe, né? Que depois que você percebeu e diagnosticou ele com a apraxia, e você direcionou o nosso trabalho com ele para a apraxia, né? Para suas técnicas, eu vou chamar para suas técnicas, né? Então, você direcionou todo o trabalho para isso, né? Sim, na verdade, a gente pensou sempre na comunicação, né? Então, quando a gente começou a atender, quando a gente vai atender uma criança que não fala, eu tenho que ensinar ela a se comunicar primeiro. Então, não vai ser pela fala, porque eu não vou conseguir em uma semana fazer essa minha criança falar. Ainda mais falar de um jeito que ela seja inteligível para os outros, então que as pessoas consigam entender ela. Porque eu quero, pelo menos 90%, 80% de compreensão pela fala, para eu poder falar assim, putz, ok, então essa minha criança vai ter sucesso de comunicação com qualquer pessoa e em qualquer lugar. Esse é o nosso objetivo. Que essa comunicação seja funcional, né, Pá? Sim, exatamente. Então, a gente fala em comunicação funcional e quando a gente vai falar em fala, a gente quer uma fala funcional também. Então, para mim, não adianta também só uma criança pensar, minha criança não tem apraxia de fala, eu consigo entender tudo que ela fala, mas tem função essa fala? Né? Então, por exemplo, ela usa. Então, eu já tive pacientes que falavam tudo. Então, eu poderia mostrar figuras, a criança nomeava tudo, eu pedia para a criança repetir, ela repetia tudo, não tinha trocas de som, dava para entender tudo. Só que ela não conseguia fazer pedidos porque ela não tinha iniciativa. Então, por exemplo, ela ficaria em silêncio a sessão inteira. Então, 50 minutos ela lá olhando para minha cara, por exemplo. Se eu não chegasse para ela e falasse assim, você quer alguma coisa? Você quer água? Ou o que você quer? Se eu não desse essa iniciativa, ela não ia conseguir fazer pedido. Então, sempre quando a gente trabalha a fala com as crianças com diagnóstico, a gente vai buscar sempre a função e que a iniciativa seja da criança. Eu preciso ensinar que ela tem iniciativa, porque eu quero preparar essa criança para o mundo, então que ela consiga se comunicar na sala de aula, que não vai ter os pais junto, né, para dar dica, ou o que você quer, ou vai lá, fala, eu quero água, para a criança falar, eu quero água. Ela precisa conseguir ter a iniciativa, a intenção, e não precisar desse modelo verbal do outro, né, sair dessa repetição. Então, por isso que hoje em dia, o trabalho com a apraxia de fala da infância, que é essa dificuldade no planejamento motor da fala, eu já vou falar um pouco mais como ela se caracteriza. Hoje, até os treinos para apraxia visam também a função. Então, quando a gente vai selecionar palavras-alvos para terapia, eu vou criar atividades que seja funcional para a criança falar essas palavras-alvos. Então, por exemplo, se eu estou trabalhando achei, pensando no alvo, por exemplo. Eu vou criar uma brincadeira para ela ter que falar achei, 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 achei. E não a mera repetição da palavra achei, achei, achei. Então, também no trabalho de apraxia, a gente pensa que é motor, pensando na sequência da fala, eu não quero que a minha criança consiga linkar um som com o outro, mas que ela saiba conduzir. Porque aí eu dou mais chance para essa minha criança falar essas palavras no dia a dia. Então, eu não vou pegar uma palavra
chocolate, sendo que minha criança vai comer chocolate só uma vez na semana, e aí eu estou limitando a oportunidade dela trabalhar essa palavra. Hoje a gente quer o quê? Repetição. Então eu penso que precisa de uma palavra no vocabulário base, né? Para ela ter mais oportunidades na semana para falar usando o treino ou a dica que os pais vão poder dar ou que as terapeutas vão poder dar também. Então, vamos voltar para a apraxia da fala de infância. Então, é um distúrbio neurológico, né? Que vai fazer um prejuízo no planejamento da fala dessa minha criança, na sequência desses movimentos da fala. Então, para a gente, a fala é super automática, né? A gente não pensa muito, que hora que eu vou respirar, que movimento que eu faço, que eu abro muito a boca, se eu fecho, se eu abro muito os lábios, se eu faço o bico, sempre a língua vai fazer. Então, tudo isso... a gente pensar numa criança que tem apraxia de fala da infância, não é claro para ela, não é automático. E aí, na terapia, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que ensinar para ela fazer esses movimentos. Então, a gente faz uma avaliação que vai ver parte dessa hierarquia. Então, a gente pensar em mandíbula, a gente pensar em movimento de lábios, nessa sequência de um som com o outro, entre sílabas. O que está alterado para eu conseguir ir lá na base e começar a dar dica para ela na hora certa. Tá? Então, hoje, o que a gente vê hoje, na verdade, a gente pensa aqui no Brasil, né? Estamos falando em 2020, mas em 2007, acha que essa Associação de Fono americana já falava desse diagnóstico. E que aqui no Brasil, em 2007, acho que a gente ainda não era uma coisa explodida. Então, por que a apraxia de fala da infância está sendo muito falada? Eu vejo do meu lado, né, no autismo, que eu vejo que estourou, tipo, apraxia. As famílias, quando começou a falar de apraxia de fala da infância e que tem um tratamento para isso, muitas famílias começaram a falar, puta, acho que meu filho tem isso. Por quê? Porque até a Maluz, tem um tratamento, então, é por isso que meu filho não fala, porque ele tem apraxia de fala da infância. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico. É super difícil. Quem dá o diagnóstico é o fonoaudiólogo experiente. Tá? Então, toda vez que você tem alguma dúvida, eu sempre falo, gente, procura o profissional fonoaudiólogo, seja experiente. Então, quando você for ligar para marcar, pergunta se tem experiência em apraxia ou nos transtornos motores da fala. Não é qualquer um que faz esse diagnóstico, porque muitas manifestações comportamentais, né, que essa criança apresenta, está presente também em outros tipos de diagnóstico. E não existe uma bateria de avaliação que vai me falar sim, é apraxia ou não é. Então, isso eu acho que é o mais difícil, né? Não tem um exame neurológico, um exame de imagem também que vai trazer esse diagnóstico. Então, se tivesse, ia ser muito mais fácil. E por que faz a diferença nessa questão do diagnóstico? Que faz diferença no meu tipo de terapia. Porque chega uma criança para mim com atraso de fala. Meu filho não fala. Chega um pai para mim e fala isso. Vou poder falar que é apraxia de fala? Não, eu vou ter que fazer uma avaliação desde a então eu vou fazer perguntas. Então, se chega uma criança com 3 ou 4 anos, eu posso fazer perguntas quando era bebê. Já ouvi falar também que movimentos na barriga durante a gestação se mexia menos, era bebê que balbuciava menos. Então, tem pesquisas que compararam vídeos de bebês, né, dessas crianças com o diagnóstico hoje de apraxia, e viram que balbuciavam menos comparado com pares da idade, né? Então, produziam menos tons. Então, a gente consegue ver alguns sinais que já iam aparecendo. E quando a gente pergunta para a família, às vezes a gente vê pai ou mãe também que tiveram dificuldade, por exemplo, para aprender a andar de bicicleta. A gente vai vendo algumas questões motoras, não só de fala, mas globais. Então, a gente começa a pensar, putz, está numa apraxia de fala da infância. Uma criança que baba, pode ser, tá? Eu também não penso assim, toda criança com apraxia de fala tem todas as características. Não. Então, acaba ficando, né, do lado desse diagnóstico. O diagnóstico correto é imprescindível porque é ele que vai me levar num tratamento adequado. Então, se for um atraso de fala, pensando, essa criança não teve muito estímulo, não ficou muito com outras crianças e tal,
Se fosse só esse atraso, a gente pensaria, putz, leva para a escola, fica ainda mais com crianças da idade. Engraçado você falando isso, porque foi o que nós achamos do Gabriel, né? Que era falta de estímulo, que era falta de contato com outras crianças. E o que nos levou até o diagnóstico foi exatamente isso. Ele não verbalizava nada, né? E balbuciava pouquíssimas coisas. E a gente não entendia, óbvio, né? E quando ele entrou na escola, que nós conversamos com a psicomotricista, né? Ela fez anamnese e falou: daqui uma semana eu vou observá-lo durante um mês e depois a gente volta a conversar, né? Então ela observou durante um mês, aí depois ela nos chamou, nos encaminhou pro neuropediatra e foi aí que nós tivemos o diagnóstico dele. E a apraxia veio depois de um tempo, né? Depois você já estava trabalhando com ele, e aí a gente sentou e conversou e você falou: a gente vai ter que mudar, porque, né, a gente vai ter que mudar a nossa a forma de trabalhar por causa disso, tal. Você nos explicou direitinho. E é isso que você disse, a gente tem que estar muito atento, né? E leva um tempo, né? O profissional tem que estar muito atento nessa questão para poder diagnosticar corretamente e direcionar o trabalho, né? Senão, a gente atende a criança como se fosse um atraso, pensando, vou dar oportunidades para essa criança aprender os nomes dos animais, os nomes dos alimentos. E aí, quando a gente ficou mais de um ano lá dando esses nomes para a criança, né? Só bombardear. E quando a gente vai ver, essa criança ainda não fala. Então, ela é preguiçosa, ou a família não está estudando, a escola não está estudando. Não. O que falam é assim, que se a criança está em 6 meses, a criança foi para a escola por 6 meses e não começou a falar, não teve melhora, opa, a gente tem que ficar ligado nisso. Não vai esperar 2 anos de terapia, putz, ainda não fala. Não. Se não está falando, a gente tem que ver o porquê. Por um transtorno motor da fala, ela não tem esse planejamento, então tem que ter a terapia visando isso. Então, eu preciso ensinar o que essa minha criança não está conseguindo dar conta de fazer sozinha. Né? Uhum. Então, para ela não bastou a imitação, não bastou ter os modelos adequados do mundo. Certo? A apraxia, hoje que se fala assim, a arte em 2015 falou que é de 1 a 2 crianças a cada 1000 crianças. Tá? E é um dos tipos de transtornos motores da fala. Então, o que a gente tem que tomar cuidado? Hoje também, então, tudo virou apraxia de fala. A criança está tentando falar, não consegue, é apraxia. Aí também, Grazi, é outro cuidado que a gente tem que ter. Então, pode ser apraxia, como pode ser atraso motor da fala também. É um outro tipo de diagnóstico. Hoje a gente está aprendendo mais a dar esse diagnóstico. Então, tem um artigo que saiu agora do NABIM, da nossa Vaian. Então, podem entrar no site também da Abrapraxia, até lá esse artigo foi traduzido pela Beth Kiss, e saiu agora em maio, e é um artigo super importante que fala do prompt, que é uma das abordagens filosóficas técnicas, né, que a gente trabalha, que é o que eu acabei me especializando, que é o que eu uso com o GAI, com os clientes. Então, ele fala muito que tem que tomar cuidado em falar que é apraxia, porque as crianças que têm transtornos de sons da fala, né, que não tem qualquer dificuldade de sons na fala, 10% a 20% acaba sendo esse atraso. E a apraxia é muito menos. Então, raramente vai ser apraxia. É raro. A gente tem que tomar muito cuidado com esse diagnóstico, tá? Então, por isso que, assim, estudar. Eu acho que talvez que eu esteja falando hoje, talvez semana que vem já seja diferente. Então, a gente estão fazendo muitas pesquisas. Eu acho que a ciência está avançando nisso, porque a gente tem a necessidade até, assim, de diminuir o tempo de terapia para o sucesso, né? Da fala. E a gente não perder esse tempo, né? Putz, minha criança tem 5, 6 anos, ainda não fala. Quando a gente entende o grupo, né? Que tem no Facebook, os pais desesperados e perdidos. Ainda tá difícil. Tem muitos lugares do Brasil que ainda não têm acesso aos tratamentos adequados. Então, a gente fica desesperado. Então, mesmo em São Paulo... É complicado.
lugar que teria mais, às vezes é difícil de achar, porque tem algum, acho que está vindo mais esse treino para os fonoaudiólogos no Brasil. Então, a gente tem muito mais fonos preparados para trabalhar com qualquer transtorno motor da fala hoje, mas as agendas deles estão bem lotadas, ainda mais que a gente tem que pensar que é um trabalho mais intensivo. Então, tem criança que faz 30 minutos todo dia, tem criança que faz 3 vezes na semana, tem criança que faz uma vez, mas assim, os pais têm que fazer bastante em casa, então a gente coloca muito todo mundo para trabalhar, para a gente conseguir aumentar. Tem lição de casa, gente. Tem lição de casa. Não vai lá escrito. E trazer os pais para aprender a fazer, né, em casa. Então, não estou só mexendo. A criança, todo mundo ao redor vai ter que mexer também, porque né, muita oportunidade que essa minha criança está tendo de aprender. Eu pensar que eu tenho que ter repetição. Hoje também tem pesquisas que falam quantas vezes tem que repetir essa palavra em situações funcionais em uma terapia. Então, 30 vezes. E não ficar assim, por exemplo, minha palavra é achei. Não é achei, até dar 30 vezes. É fazer atividade para essa minha criança falar achei. E aí a gente conseguir, putz, o que essa minha criança gosta de fazer? Porque tem que ser reforçadora para a criança, senão ela vai ficar em silêncio, ela não vai ter nem vontade de falar. E em situações que a gente vai poder reproduzir ao longo da semana. Então, eu posso pensar a palavra, por exemplo, não. Eu estou trabalhando não, elevação de ponta de língua. Então, eu vou fazer algumas brincadeiras com a família, ou não. Então, eu estou dando oportunidade para essa minha criança fazer o não várias vezes durante a semana. Ou toda vez que ela for falar um não, o pai, ou a mãe, ou um terapeuta que esteja em casa fazendo alguma atividade de terapia, vai dar a dica correta. E nisso eu tô ganhando o quê? Repetição, 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 junto com a função. Então, tem pesquisas falando assim, que por 10 semanas a criança tem que repetir 1000 e não sei quanto, tem um número exato, assim. Vezes, tal palavra, para ter uma mudança neurológica, para a gente falar que teve uma maturação, ok. Tá? Então, os estudos hoje estão bem interessantes e a cada semana a gente vai aprendendo mais como melhorar a nossa sessão e como falar para os pais, não é só um atraso de fala. Eu acho que a partir do momento que a gente fala que é um atraso de fala, a gente dá uma angústia para os pais, porque, putz, é um atraso de fala, mas está lá 2 anos já em terapia e não está melhorando. Putz, será que a fala já teria que ter dado conta com a terapia, ou com a entrada na escola, ou com o modelo de outras crianças? Ou a gente pensar na criança por que esse irmão mais novinho aí tá falando desse jeito? Se ele já tem um modelo em casa, né? Então, traz para não perder tempo. Se a gente pensar que uma criança, por exemplo, com 1 ano e meio, já teria que ter um boom do vocabulário, mais de 50 palavras, teria que ter com certeza. E não tem, putz, por que está acontecendo isso? Vou colocar na escola, será que é só isso? Tem que ainda hoje fala, pode esperar, é normal, cada criança tem seu tempo. Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Hoje eu vejo os pais muito mais de anteninha lá ligada, sabe? Putz, não, tem uma coisa errada, tá estranho, tá esquisito. Então vão atrás das suas... Porque que hoje a gente tem nós temos tantas informações através da internet que eu acredito que você já tenha chegado, pais já tenham chegado com o diagnóstico pronto para você, né? Sim. E eu acho que a principal pergunta aqui, quando os pais recebem o diagnóstico do seu filho, acho que foi uma das primeiras perguntas que nós fizemos para você também, meu filho vai falar, né? E eu nunca esqueço que você é muito sincera, óbvio, você falou, não sei, a gente vai trabalhar, mas o fato dele não falar não significa que ele não possa se comunicar, né? Então, isso virou um mantra para mim, né? Então, e é isso, né? Grazi. Oi? Aí veio uma traquinha.
É, uma coisa que eu queria deixar bem clara, que a gente sempre fala, né, pá, o matraquinha, ele não substitui terapia. Ele não é para substituir, ele é para complementar. Ele é mais uma forma de comunicar, para a criança poder se comunicar, né? Então, eu queria deixar isso bem claro, porque, então não vou precisar. Não, o trabalho de vocês, da Fono, é fundamental, né? É, mas é isso, a questão da comunicação. Então, a criança chega para mim e não fala, é assim, eu já falo para os pais, ó, eu vou trabalhar fala, mas a gente vai ter que melhorar essa comunicação. Por quê? Porque eu quero que ela tenha sucesso em poder pedir coisas, em poder falar, né, o que você falou de fazer comentários. E, paralelamente, eu vou trabalhar essa fala porque eu quero que essa criança consiga falar e ser compreendido, ter sucesso, né? Através da fala. Mas, quando eu trabalho comunicação, pensando com gestos ou pensando com uma comunicação alternativa, que seria a casa da matraquinha, ou outros, que a gente pode até falar do PEX, né? Que foi um gato. Eu consigo diminuir muitos comportamentos inadequados que essa criança tem com função de comunicação. Então, tem criança que se bate para conseguir pedir alguma coisa. Então, tem criança que bate no outro, tem criança que joga coisas, que quebra, que faz comportamentos que não seriam esperados por causa da comunicação. Ele ganha coisa. Então, a criança começa a chorar porque sabe que o pai ou a mãe vem e dá um dado. Ou vai dar o chocolate. Ah, então toma o chocolate. Vai aprender o quê? Que quando ele chorar, ele ganha coisas que ele quer. Então, quando chega uma criança que não fala, com 2 anos ou 3 anos, a gente vê que esses comportamentos estão muito presentes, porque eles aprenderam que é assim que eles vão ganhar. Eles viram, não quer dizer que a criança não se comunica, na verdade ela está se comunicando, né? Mas com comportamentos inadequados. A gente fala assim que o bebê, o humano nasce se comunicando. No começo através do choro, e aí vai aprendendo através da imitação. Ela tenta com o autismo, olha, a imitação não vai vir, então ele acaba perdendo oportunidades de fazer o apontar, de falar, movimentos, vai imitar o ecoico, né? Ecoar o que os outros falam. Então aí a gente começa a ver uma bola de neve, mas esse primeiro ano é super importante. Então, e aí pensar como a criança tem que ir para mim e não está falando, eu vou ver tudo isso. Mas faz gestos. Como que ela está se comunicando? E a partir do momento que eu comunicar, seja por troca de figuras, então usando o PEG, ou pensando em outros sistemas de comunicação, além de gestos, eu acho que, por exemplo, o apontar, eu trabalho muito com o apontar, ensinar a criança a apontar, mas ele acaba tendo um poder reduzido porque a criança só consegue apontar coisas que estão no ambiente. A vovó que não está aqui, ou pedir uma batatinha de uma lanchonete. A partir do momento que eu levo isso para uma pasta, eu levo isso para um aplicativo, uma prancha de comunicação, eu estou dando poder para ela entender que essas coisas estão no ambiente. Então, a gente pensar que é linguagem. Quando a criança entende isso, linguagem é demais. Eu vou trabalhar a fala, eu quero que a criança fale sim. Que é o que a gente foi fazendo com o Gá, né? Gabriel, Sofia. Então, vamos dar o poder de comunicar e aí vai trabalhando a fala. E aí, quando a gente pensa em crianças que vêm com um transtorno motor da fala, seja apraxia ou um atraso motor, ela chega para mim, eu já posso trabalhar também. Então, ensinando ela a se comunicar através do sistema de comunicação e vou trabalhar com as minhas técnicas ou abordagem, a filosofia, trabalhar num esquema motor para ele conseguir melhorar essa fala e ser compreendido pelo mundo. Então, como que é a fala de criança com apraxia de fala, né? Então, é uma fala que normalmente é silabada, uma criança que já consegue falar, então ela pode vir falar, por exemplo, na quebra. Para ele é muito difícil fazer esse link entre as sílabas. Tem criança que nem chega aí, né? Então, a gente pensa antes, tem criança que tem dificuldade em vogal. É uma das características das crianças com AF, é a dificuldade com vogais.
porque a gente pensa que é um diferencial dos outros diagnósticos, das crianças que têm dificuldade de sons da fala, porque esses outros não têm muita dificuldade com vogal, seria raro. Então, na praxia, a gente vai pensar, opa, não está conseguindo fazer as vogais, está com dificuldade, ou no tempo das vogais na fala, ou tem criança que fala, por exemplo, reduz nomes das coisas em vogais. Então, a água é A, ou mamãe é só faz um som, então seja o som de consoante ou o som de vogal. O estresse das palavras é dado no lugar errado. Então, tem criança, por exemplo, que fala... Pode falar. Ou como você fala que o Gá fica né? Que às vezes papapá, né? É como se ele conseguiu falar o mã tá certo, é do mamãe, mas ele não sabe a hora de parar, ele não tem o controle para parar aquele movimento. Ele vai mamã, papapá, ele tem bastante dificuldade, né? Tem hora que consegue, mas ainda tem. A gente tinha que dar um modelo assim, eu vou mostrar para a criança quando que tem que parar, quando que tem que linkar. Então, essa especialização que o fonoaudiólogo vai ter para parar com crianças com motores da fala, que é super importante, é o que faz diferença e faz muita diferença mesmo, gente. A gente vê assim, diferença na sessão e tem que ter diferença semana a semana, senão o nosso planejamento está errado. Eu estou trabalhando talvez um movimento, seria um pré-requisito. Putz, eu tô há um tempo com ele, uma semana, 2 semanas, estou melhorando. O que antes será? Será que essa criança está com alguma questão de movimento que eu poderia fazer antes? Por exemplo. Às vezes, os pais vêm pra gente, putz, minha criança, meu filho não faz o rã, às vezes é o que mais está estudando ele. Mas quando a gente vai ver, tem outras coisas, né? Então, quase que um pré-requisito, ou se a gente pensar no desenvolvimento esperado no desenvolvimento da fala, tem outros sons que viriam antes. Ou essa criança está até fazendo trocas que nem seriam esperados na fala, no desenvolvimento normal. Então, por exemplo, a criança que fala fofó ao invés de vovó. Então, ela está ensurdecendo o fonema V. Ela faz o F. E aí, quando a gente vai ver, a criança faz isso em todas as palavras. Então, por exemplo, todas as palavras que tenham o V, o J. Daí a gente vai vendo, tem um padrão de que isso não é esperado. Daí a gente vai vendo no histórico, a gente faz perguntas para a família. Será que essa criança teve muito otite? Será que essa criança não está percebendo a sonorização? Será que regras que essa criança não está aprendendo? O que está acontecendo? Por que ela não está produzindo? Então, aí eu dou a dica necessária para essa criança produzir. Tá? E vê muito nas crianças com apraxia de fala da infância. Então, normalmente tem essa silabada, né? A criança tem pausa entre sílabas, ela tem dificuldade também entre as palavras, então fica uma frase quebrada, palavras separadas, não fica nessa cadência, o ritmo da fala fica esquisito. Então fala bananá, por exemplo, palomar, ele muda o estresse da palavra. E o silabado é a dificuldade das vogais, e às vezes tem sons que a criança consegue produzir. Por exemplo, a criança produz o som do S. Só que tem hora que esse S vai virar T, tem hora que esse S vai virar P, tem hora que esse S vai virar R. Então a gente vê que tem variabilidade das produções. Então fala, putz, mas ele sabe fazer o S, mas por que nessa palavra não saiu, naquela outra também não sai, naquela outra também não sai? E tá como se tivesse perdido. O planejamento dele tá sem planejamento, na verdade, né? E é isso que eu vou ensinar. Também tem dificuldade na ressonância. Então, tem crianças que parecem que estão falando muito pelo nariz. Então, por isso que a avaliação, a gente faz uma avaliação super extensa. Então, a gente faz avaliação com discursos espontâneos. A criança falando lá, eu vou anotando, eu gravo, eu vou escrever a fala da criança para conseguir perceber padrões de erro. Eu vou fazer pesquisas de nomeação. Então, eu vou mostrando figuras e a criança vai nomeando. Eu vejo como essa criança nomeia, que produz sons que ela produz errado. Eu vou fazer repetição. Então, fala tal, 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 tal. E aí, eu vou comparando os resultados. Isso tudo vai me ajudar tanto na avaliação, diagnóstico, né?
quanto no meu planejamento terapêutico. E essa avaliação, vamos supor, porque eu tô com dificuldade, é ou não apraxia, eu vou deixar de atender? Não, eu já começo atendendo. A gente fala muito hoje de eu consigo ver, dependendo da evolução dessa minha criança na terapia, consigo já tendo uma ideia também para direcionar para o diagnóstico melhor. Posso falar, putz, tem sinais de apraxia, mas a gente precisa de vezes para conseguir fechar o diagnóstico. Isso é super importante. E, gente, sempre paralelamente a gente conseguir dar o poder para a criança se comunicar. Tá? Então, a gente pensar numa comunicação alternativa. Senão vai eu pensar, putz, essa criança vai demorar 2 anos para conseguir ter uma fala muito boa, perto do perfeito, e aí eu vou esperar 2 anos para essa criança conseguir se comunicar. Então, pensa quantos comportamentos inadequados essa criança não vai aprender a produzir para se comunicar, né? Até a gente conseguir ter sucesso na fala. E quanto tempo que se perde de fazer uma intervenção mais assertiva, né? Sim, eu acho que é o que mais dói. Assim, já veio, por exemplo, crianças com 7 anos. Tem o diagnóstico de autismo também, mas nunca tinha sido trabalhada fala e nem outro tipo de comunicação. Só que eu via que essa criança tentava falar e você vai vendo como é frustrante e quanto a gente perdeu. Quanto ela deixou de ser estimulada. Hoje vai ser mais difícil tratar? Vai. A gente consegue melhorar, a gente sempre tem uma função. Uma criança, para mim, com 7 anos, que tenta falar e tenta aquele... Ou a gente tenta excluir outras coisas também, né? Então, por exemplo, a gente sempre manda pro otorrino, a gente quer descartar qualquer comprometimento auditivo, sempre, tá? Pra a gente também não perder esse tempo. Pra ficar trabalhando, tá me escutando. Ele tá ouvindo de modelo para ele usar isso na avaliação também, não pode esquecer. Mas eu não é o BERA, né, Paulo, o exame? Sim, o BERA é um exame que não depende da minha criança responder algo. Então, tem, por exemplo, tem audiometria, mas que a audiometria, a minha criança precisa responder alguma coisa. Então, ele ouve o barulhinho, ele vai levantar a mão. Tem muitas crianças que não conseguem fazer essa avaliação comportamental. Então, o BERA é um teste que pode ser dormindo, pode ser acordado. A ideia é que a criança não se movimente muito, então por isso que muitas vezes é dormindo. O Gá teve que ser, o Gá fez esse exame logo quando nós recebemos o diagnóstico, a neuro pediu para descartar qualquer outra coisa, né? E ele teve que ser sedado de judiação. Imagina, uma criança com menos de 3 anos, o coração fala, ai meu Deus. Mas deu tudo bem. E eu acho que acaba ajudando, quando a gente já chega com tudo isso pronto, acaba até ajudando para os profissionais poderem trabalhar, né, com a criança. Claro, sim. E às vezes, por exemplo, nunca viu, você nem sabia que seu filho tinha otite, e quando vai fazer a emitossometria, um outro teste, você consegue perceber, putz, ele tá com algum comprometimento e que daria para fazer tratamento, sabe? Então vamos tratar. A gente correr atrás do tempo perdido mesmo, pensar o que essa criança está sendo privada de contato social, né? De relações sociais por causa disso. A gente pensar, por exemplo, a apraxia de fala vai acometer só a fala, então tem crianças com apraxia que babam, daí a gente pensar tem crianças que a linguagem receptiva também pode estar alterada. Então, o que é a linguagem receptiva? É a compreensão. Então, por exemplo, se eu falar assim, ela vai ter algumas coisas na frente dela, é a bola e uma caneta. Vai falar, mostra a bola. Tem criança que tem até dificuldade nessa linguagem, de saber o que é as coisas, não só da expressiva, que seria a questão do falar. Normalmente, o receptivo é melhor que o expressivo. Mas tem crianças também que podem ter o receptivo atrasado também. Então, não é só a fala que a gente vê. E aí, quanto pior a criança então mais tempo a gente demora para entrar com tratamento adequado,
mais coisas a gente vai percebendo na criança. Então, dificuldade na escola. Então, para aprender leitura e escrita depois, a gente vai observar. A criança que pode ter dificuldade na organização das frases, pode colocar palavras ao contrário, a gente pensar no sujeito, verbo, pode trocar a ordem, a gente pensar em morfologia, pode não usar na, no, tá, do. A gente pode encontrar outras coisas, não só essa questão do som, né? A gente pensar A Mariana escreveu aqui, boa tarde, minha filha tem dificuldade no receptivo, que você estava explicando. Isso. Então, e aí também, isso não é só encontrado na praxia de fala. Então, essas sinais, essas características que eu fui falando não são para dar uma apraxia, mas que a gente vê na criança com apraxia também. E que são características que dá para a gente trabalhar, os pais trabalharem em casa. E tem que trabalhar. Aqui, no receptivo, a gente percebe na compreensão do mundo da criança. Então, muitas crianças que não falam, mas quando eu vou ver, putz, às vezes os pais falam, não, mas ele sabe o que é bola, ele sabe o que é copo. Por que quando eu mostro o copo ele não fala copo? São linguagens diferentes, então é um comportamento diferente. Eu chego para a criança e falo, mostra o copo. Vai, tem o copo e uma caneta, ele mostra o copo, não quer dizer que quando eu falar, o que é isso? A criança vai saber falar, copo. São comportamentos diferentes. Tá? Aqui que a gente tem visto, tem pesquisas que mostram que, vamos supor que minha palavra-alvo é copo. Eu posso trabalhar copo com a linguagem expressiva. Então, o que é isso? Copo. Então, é a nomeação. Então, a criança está aprendendo a nomear isso. Como eu posso falar? Fala copo. E a criança fala copo. Então, ela está ecoando, ela está imitando a minha fala. Como eu posso falar? Cadê o copo? E aí, ela aponta. Então, isso eu aumento a chance dela aprender copo. Então, a gente está usando o mesmo estímulo, mas com diferentes... De maneiras diferentes, né? Diferentes, numa atividade diferente, tá? Isso eu tô falando não só para criança com apraxia, tá? Isso eu tô falando, eu tô aumentando o vocabulário numa criança com diagnóstico de autismo. Então, eu vou trabalhar nomeação, eu vou trabalhar ecoico, eu vou trabalhar a identificação, que é da linguagem receptiva, e como eu posso trabalhar também no intraverbal, que é a criança completar o que eu tô falando. Então, por exemplo, isso é um copo. Ou ela responder a perguntas também. Né? Que mais? Ai, pode falar. Só tô... É tanta informação bacana, Pá, que... Bastante coisa, né, Grazi? Mas um pouco até de dicas, assim, como falar com uma criança que tem apraxia de fala, isso eu acho super legal, porque às vezes eu vejo pais, assim, por exemplo, a criança fala silabado, né? Então a criança sabe falar copo. Aí quando eu vejo o adulto falando com a criança, fala, então fala copo, vamos lá, copo, caneta, e a criança vai repetindo sílaba. Isso a gente evita ao máximo, pessoal, não façam isso. Porque essa criança já fala desse jeito, e não é esse jeito que fala. É o que a gente faz aqui, que você sempre falou pra gente. Fala com ele normalmente, né? Não esquece a linguagem. A gente nunca foi de falar aquela linguagem tati-bitati que a gente fala, né? Eu sou completamente... tenho agonia disso. E a gente conversa com ele normalmente, né? Explicando, nomeando, falando, filho, agora vamos lavar a cabeça, filho, agora, né? Mas a gente percebe isso que você... Mas a gente percebe que ele fala isso como você... Quando o gato tenta falar, ele fala mais pausado, silabicamente, então a criança já faz isso, né? E aí eu não quero que minha criança aprenda a repetir sílabas. Eu quero que minha criança consiga ligar uma sílaba com a outra. A gente pode falar um pouco mais devagar. A gente pode prolongar um pouco a vogal forte da palavra. Então, eu vou falar copo, eu falo copo. Não a gente vai falar copo. Às vezes a gente vai falando de um jeito, achando que a gente está facilitando para a criança, mas eu estou dando um modelo errado. Aí a minha criança vai falar copo. E cadê o estresse da palavra? Mas quando a gente vai ver, o adulto está falando desse jeito, né? Então, sempre dá o modelo correto.
e a gente tirar um pouco da ansiedade da criança. Às vezes eu vejo que o adulto coloca mais ansiedade para a criança falar. Então, fala, vamos falar copo. Não, vamos melhorar, copo. A gente peçam bastante orientação da fono de vocês, dos filhos de vocês, que palavras que vocês podem exigir da criança falar corretamente e o resto não. Porque senão eu acho que a criança às vezes vai pedir água. Quero água. Às vezes ele fala não, fala direito, vai, vamos lá, água. Aí acaba sendo uma coisa tão chata e pesada para essa criança, ela tá perdendo tanta energia que pode ser que ela pare de pedir a água e a próxima vez ela vai tentar pegar a água, porque senão virou uma atividade de fala ter que pedir água. E ao invés de a gente ser reforçado, putz, ela teve iniciativa, ela teve a intenção de pedir a água, e que legal, ele vai pegar a água, quer água, né? Então a gente pensa que momento que eu vou treinar com meu filho e os outros momentos não, para a gente não aumentar a ansiedade da criança. Eu acho super importante isso, é uma coisa que a gente vê bastante. É uma coisa que eu tento... Oi? Desculpa, não entendi o que você falou. Cortando aí, porque eu tô falando aqui. Não, pode falar, imagina. Não, que você comentou da água, o Gá, ele chega quando ele quer água, ele pega o copo dele e dá pra gente, né? Então, é o que você disse, a gente aproveita essas oportunidades. Filho, você quer água? Aí ele, água, né? Ele não fala o água, o sonoro não sai perfeito, mas a intenção já valeu muito a pena, né? Ele não fala o água perfeito, mas... E aí eu acho que cada criança a gente tem que ver de um jeito. Por exemplo, então se eu sei que o Gá sabe falar água, e ele só veio pra mim e fez assim, talvez eu nem aceite. Eu entendi. Às vezes eu posso até dar uma enrolada, tipo, o quê? É o copo? É o suco? E aí ele fala, então tá. Aí você pega a água. Se eu sei que minha criança sabe falar ou água, eu não aceitaria menos. Porque senão também fica muito fácil pra criança, né? Aí eu tô tirando a criança de ter oportunidade de falar o que ela já sabe. E tô ensinando pra ele que seria só ele apontar que ele vai ganhar. A gente tem que tomar muito cuidado com isso, senão a gente vai ver que a gente tem que mexer nesse ambiente para essa criança ter mais oportunidades. E isso é super importante. E uma coisa que vocês falaram logo no início pra gente é aquilo que a gente falou. Nós, como os pais, nós entendemos perfeitamente, né? Por mais que ele não esteja verbalizando, mas um gesto dele a gente já sabe o que ele quer. E uma vez até você me contou, mas e quando eles estiverem com os avós? Quando eles estiverem na escola? Eles vão passar sede? Ele vai passar sede? Né? Então a comunicação tem que, de alguma forma, ele tem que se fazer entender, né? Ou, se não pela fala, vai ter que ser por uma comunicação alternativa. Né? Eu até falaria para o pessoal entrar no site do Matraquinho, onde tem alguns artigos, né? Eu acabei falando, acho que de um jeito curtinho e sobre temas diferentes, e um que eu fiz agora, faz um pouco tempo, é sobre isso. Tipo, e quando que eu tiro a comunicação alternativa do meu filho? Aí essa pergunta que eu falo, putz, sem essa comunicação alternativa, ele está sendo compreendido em qualquer lugar por qualquer pessoa, então por mim você pode tirar. Porque senão eu sempre vem essa coisa que você falou, ele chega para mim e fala, eu sei que é água. Putz, mas se ele falar para mim na sessão, para mim pode ser sei lá, a gente tá pedindo uma brincadeira, ele tá pedindo... Pode ser tanta coisa, né? Pode ser muita coisa. Então, não é água, se a gente pensar na comunidade social, né? Então, isso que a gente tem que tomar cuidado. É terapia para melhorar esse água, mas mesmo enquanto isso, como que ele pode pedir essa água específica? E aí que eu lembro de falar com você isso, eu falei, putz, Grazi, então, às vezes os pais, eu já sei que ele quer tal coisa, por que eu preciso exigir a troca da pasta, do PEGS, né? Porque senão, se ele vier pra mim, só olhar e fizer aquela carinha, eu não sei o que quer, não sei o que ele quer fazer xixi. Eu não vou levar ele pro banheiro, ele vai acabar fazendo xixi na minha sessão, porque eu não entendi. Eu não entendi que quando ele balança a cabeça assim é porque ele quer ir no banheiro, por exemplo. A gente tem que ensinar a criança a fazer pedidos. Enquanto essa fala não fica perfeita, porque eu quero que essa fala fique perfeita. Mas aí que tem que ter a terapia adequada para transtornos motores da fala.
Gente, o que eu tô falando aqui, assim, eu não tô falando um terço do que é característica da apraxia, por isso, assim, entrem no site da apraxia, ela tem um monte de informações, tem um monte de artigos, lá eles também, eles têm os panfletinhos deles, super informativos, e na dúvida tem que procurar um fonoaudiólogo, tá? Não fica, é que eu vejo muitas discussões em grupos de Facebook e tal, e aí uma mãe fala lá, ai gente, meu filho tá assim, ela coloca vídeo, aí eu vejo outros pais escrevendo, ai não, fica cantando musiquinha que vai melhorar, que minha filha foi assim, ou coloca vídeo no YouTube que vai melhorar. Gente, me dá uma dor. Opa, sabe, você falando, sabe uma armadilha que a gente nunca caiu, que a gente sempre, desde o início, a gente não cai na armadilha da comparação, né? Porque como nenhum ser humano é igual ao outro, então nenhuma criança com autismo vai ser igual à outra, né? Então a gente fala muito isso, a intervenção que você faz que a Dani e você fazem com o Gá, não é a mesma que você faz para um outro paciente seu, porque as necessidades são diferentes. Né? E os dois podem ter a apraxia da fala, mas você vai trabalhar de modos diferentes, né? Com a necessidade que cada um tem. Sim, né? plano individual sempre. E a gente tá falando isso porque da família, né? De uma família falando para outra, mas o que me dói é esse medo assim, de putz, o que essa família vai perder se só ficar cantando, porque se for uma apraxia de fala, só cantar com a criança, ou a criança ficar vendo vídeos no YouTube, não vai melhorar. Se ela melhorar e ela começar a falar, é porque não era apraxia de fala da infância, tá? Tem que ter atendimento adequado. Eu super sei assim, que tem cidades do Brasil que não vai ter acesso, então por isso que eu vejo os pais nesses grupos. Procurem saber na apraxia, tem cursos online agora também. Tentar trazer a formação para os fonoaudiólogos dessas cidades, né? Para a gente conseguir atendimentos adequados, diagnósticos adequados, para a gente não perder esse tempo. Eu estava lendo aqui alguns comentários. A Mari, eu parei de comparar, eu comparava com outra criança autista. Né? Eu acho assim, a gente tem que ter em mente alguns marcos no desenvolvimento. Então, por que aquela criança faz aquilo e a minha não? Mas por isso que é importante ter o acompanhamento médico ou com fono, dependendo do que seja que você está comparando, né? Mas tem alguns marcos que a gente espera. Então, criança com 2 anos não tá falando e o outro tá, não tem que comparar. Não que você não tenha que comparar, mas é um marco importante. Com 1 ano, a criança já começaria. Ela nem produz som, ela nem se comunica. Então, tem alguma coisa aí. Então, a gente tem que ter em mente marcos. Mas, claro, por exemplo, tô com um bebezinho, né? Meu filho de 8 meses. Porque o que eu quero dizer é assim, por exemplo, a gente tem grupos de pais com crianças com autismo. A criança com autismo, a criança com 6 anos começou a falar, o Gabriel tem 11 e fala pouco. Então eu tô sendo uma péssima mãe, eu não tô estimulando, eu não tô dando nesse sentido que eu quero. Não, super concordo, Grazi, é isso aí. E cada uma na sua dificuldade, né? Por isso que a gente tem que entender muito esse histórico. E sabendo que tá fazendo, porque eu vejo lá algumas mães que tá 1 ano com a fono e não melhora. Então, será que a fono tá fazendo um trabalho direcionado para movimentos, né? Pensando no planejamento motor, ou que realmente o seu apraxia é uma apraxia gravíssima e a apraxia da outra criança ou nem era apraxia. Então, eu acho que realmente essas comparações podem ser perigosas, mas eu acho que sempre ficar de olho, eu acho que sabendo que você está numa terapia adequada, teve o diagnóstico adequado, a família está engajada. Vai acabar em 20 segundos. Vai acabar. Pessoal, muito obrigada a todo mundo que estava aí. Porque não sou eu que desligo, ela cai sozinho. Vamos marcar mais, porque a gente tem muito assunto para falar ainda.
E Obrigadão, Grazi. adorei, Pá, obrigada. Eu vou salvar a live.